Bom dia, irmãs. Hoje o assunto que iremos abordar é sobre o reconhecimento do apostolado de Paulo. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. No capítulo 10, começa a terceira última divisão da epístola de 2 Coríntios. É um capítulo que trata sobre o reconhecimento do apostolado de Paulo. E Paulo, nesse capítulo, ele tem um diálogo, uma conversa direta com a situação que estava acontecendo na igreja de Corinto. Havia na igreja falsos mestres. Paulo foi o fundador daquela igreja, mas Paulo era um homem que sempre viajava para lugares que ainda não havia conhecido o Evangelho de Cristo. E Paulo levava o Evangelho a lugares distantes para que o nome do Senhor fosse conhecido. E Paulo foi chamado de carnal, como vimos naqueles versículos, acusados de algumas coisas, dos quais ele se defendeu. A sua franqueza foi usada como fraqueza, como se Paulo falasse na escrita de uma forma, mas pessoalmente de outra, e ele se defende, escrevendo para aquela igreja. Eu vou dizer para as irmãs como é um perfil de um falso mestre. Eles são chamados de lobos, atacam o rebanho. Introduz falsos ensinos. Afirmam falar em nome de Deus, mas os seus feitos não revelam ser um filho de Deus. Transforma a verdade em fábulas, sofismos e mentiras. Jesus disse, ao falar deles, em Mateus 7, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. A igreja hoje deve estar atenta também a esses falsos profetas, a esses falsos ensinamentos. E nós temos a carta de Paulo, nós temos vários lugares na palavra de Deus que fala sobre os falsos profetas e de como eles viriam e como eles atacariam a igreja. Então a preocupação de Paulo naquele momento foi trazer à igreja conhecimento suficiente, confirmar a fé daqueles irmãos e ensinar aqueles irmãos a como agir diante dos falsos ensinamentos. Quando Paulo fala, andando na carne, não militamos segundo a carne, o que isso quer dizer? Nós andamos porque temos essa vida. E o nosso corpo é revestido dessa carne. Então andamos na carne.
mas não militamos na carne. Não praticamos o que a carne nos oferece ou deseja, porque a palavra de Deus é contra os desejos da carne. Então nós não militamos, quer dizer, o nosso exercício, a nossa vontade não é carnal, porque fomos nascidos de novo. Somos nascidos de novo. E quando nascemos de novo, através de Jesus Cristo, nós não militamos mais na carne. Fazemos a vontade do nosso Pai. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir, para a destruição das fortalezas. Irmãs, as maiores fortalezas hoje são os sofismas, são os pensamentos, são o conhecimento, né? Nós vencemos alguns, temos alguns a vencer, mas com Cristo e tendo o conhecimento da palavra, nós venceremos todos os sofismas, todos os pensamentos. E o que é um sofisma? A palavra sofismo trata-se de um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir ilusão à verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, deliberadamente enganosa. Então, o sofismo, ele vem com teorias, né? Dando aquela aparência de uma verdade, mas não tem consistência, não tem prova, né? Uma das coisas que atingiu toda a humanidade foi a teoria da evolução, mas que não tem base científica, até hoje não comprovada, a teoria da evolução. E temos hoje outro sofismo também, a sexualidade, né? Então, não tem base científica para que a pessoa escolha o seu próprio sexo, ou determine, né? Porque é um processo tão engenhoso ser homem ou ser mulher, que só pelo poder de Deus e pela criação divina é explicado tudo isso. Então são essas fortalezas que nós temos que vencer. São essas fortalezas que são implantadas na mente humana, que o Evangelho tem poder de destruir essas fortalezas. Talvez as fortalezas continuem no mundo, mas o Senhor prepara aquele povo separado, o povo que é dele. O Senhor separa e passa a não acreditar nessas fortalezas. E isso não é ignorância, isso é a sabedoria que vem de Deus. Porque foi Ele que criou todo o universo. E o ser humano é obra das suas mãos. Os falsos mestres acusavam Paulo, nesse capítulo, de falsa mansidão, fraqueza. Paulo era paciente e eles confundiam com o indeciso. Alguns nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Paulo fala. Mas Paulo vivia no Espírito, era guiado por Deus. E Jesus nos ensina a ser manso e humilde de coração. O manso
é a pessoa que tem a capacidade de suportar afrontas e perdoar, como Jesus fez na cruz do Calvário. Quando os judeus pediu que o sangue recaísse sobre eles, Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, Paulo tinha aprendido com Jesus a ser manso e humilde de coração. Mas também Paulo tinha ousadia dada por Deus em defender o evangelho e naquilo que ele acreditava. E ele sofria pela igreja. Ele se alegrava, mas ele também sofria, ele sentia os problemas da igreja. E naquele momento ele toma a sua defesa por amor a Jesus. Paulo, com a sua autoridade de apóstolo, no capítulo 6, ele fala o seguinte: e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então ele estava disposto a punir. Tendo a igreja, na sua maioria, a favor dele, e tendo aprendido os seus ensinamentos, ele estava disposto a punir aqueles que estavam sendo contrários aos seus ensinamentos. E vamos encerrar, irmãs, com esse capítulo, a lição de hoje, trazendo em memória as fortalezas deste mundo, e temos que lutar com as armas espirituais, né? Vamos ler em Efésios também quais são essas armas espirituais e trazer aqui num novo estudo da próxima vez. E quero agradecer a atenção dos irmãos e que possamos estar firmes e fortes, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperando que as promessas feitas na sua palavra se cumpram e logo, porque desejamos estar com Ele. E que Deus abençoe a todos, abençoe a sua igreja, abençoe e visite cada família, cada irmã que se faz presente na escola bíblica dominical, aprendendo cada domingo a palavra do Senhor. Até o próximo domingo.